Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das séries, né, dos testes, né? Hoje nós vamos falar do teste da comparação de limites. A ideia é um pouco diferenciada da comparação, porque na comparação a gente, né, como o próprio termo diz, nós vamos compará-las, né? E quando a gente fez esse tipo de comparação, nós conseguimos definir algumas coisas, né? Então, agora a gente vai fazer um outro tipo de teste que também vai utilizar os conceitos de comparação, só que quando a gente olha para a série, a gente não consegue, sabe, ter uma certa certeza a respeito dela, e por conta disso, ao invés de nós fazermos o esquema de comparação, nós vamos aplicar o limite nela e ver o que acontece com os resultados, né? Ele também é uma continuidade dessa questão ali, ou seja, quando você não usa o teste da comparação, uma boa sugestão é usar o limite da comparação, beleza? Então, para a gente começar a trabalhar com esse teste, vamos apresentar primeiramente um exemplo, né? Então, eu vou considerar essa série aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a n menos 1, né? E daí vem a questão, por que eu não posso utilizar o teste da comparação nesse caso aqui, né? Bem, eu vou mostrar no GeoGebra por que eu não posso utilizar, né? Mas para isso eu preciso voltar um pouco e entender a definição da teste da comparação. Então vamos voltar lá um pouco no teste da comparação. Ó, o teste da comparação. Então o que eu posso afirmar em relação quando eu tenho o teste da comparação? Eu tenho duas séries AN e BN de série de termos positivos, né? Então eu afirmo o seguinte: se a série BN for convergente e BN for maior, a sequência BN for maior que a sequência AN, então eu posso dizer que a série AN é convergente. E se eu afirmar para vocês que BN é divergente, mas a sequência AN for maior que BN, então eu posso dizer que a sequência AN também será divergente. Ou seja, se a maior for convergente, a menor também será convergente. Se a menor for divergente, a maior vai ser divergente. Então essa é a grande discussão aqui no caso, né, que essa é a ideia do teste da comparação. Então nesse caso aqui, por que eu não consigo utilizar essa ideia aqui? Então eu vou utilizar, vou mostrar no GeoGebra o porquê disso daí. Bem, então é o seguinte, utilizando os mesmos comandos que a gente utilizou para o teste da comparação, é a mesma ideia aqui. Então o que eu fiz? Eu primeiro vou montar uma sequência, né? Aqui, vamos pegar as propriedades aqui para mostrar, né? Eu montei uma sequência, ó, dos pares ordenados U, 1 sobre 2 elevado a U menos 1, né, variando de U de 1 até N, né, e daí por conta do N eu tenho o meu controle deslizante. E daí o que acontece? Ó, quando eu vou avançando aqui para N, os meus resultados vão se mostrando ali, tudo bem? Então aí eu vou fazer o seguinte também, eu vou já vou mostrar para vocês a outra sequência que eu fiz aqui também, ó, que eu já pedi para mostrar aqui. Uma está em verde e outra está em amarelo. Essa sequência aqui é a sequência 1 sobre 2 elevado a U, ou 1 sobre 2 elevado a N, certo? Então o que está acontecendo nesse caso? Nesse caso, a sequência, que é o exemplo do meu exercício, ela é maior do que uma sequência que eu conheço. Essa aqui é uma sequência, é uma série de termos geométricos, né? Só que ela, em vez de ser maior, ela é menor. Então, por conta disso é que eu não consigo utilizar o teste da comparação. E além disso, e isso me faz pensar o quê? Em tentar utilizar o teste do limite da comparação, né? A comparação de limites. Então, por que se chama comparação de limites? Porque eu vou comparar o limite das sequências, né? Eu vou estabelecer uma razão entre eles, e quando eu estabeleço essa razão, eu consigo verificar como é que é a comparação dos limites nesse caso, né? E daí, nesse sentido, o que eu fiz também? Eu também calculei as somas de cada um deles. Então aqui você vai ver as somas, né? Então, quando eu aumento aqui, ó, você vai ver que as somas vão mudando, né? Ó. E daí o que a gente pode ir afirmando aqui, né? Que quando eu vou olhando esses termos aqui, ó, eles, de certa forma, né, a minha sequência 2 aqui, a L2, ela está se aproximando do 1. A sequência 1 está se aproximando de 1.6, ou seja, existe uma perspectiva ou seja, existe uma ideia
de que possa ser uma sequência convergente. Mas precisamos fazer um pouco mais de estudos, ou seja, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma razão entre elas e a partir dessa razão eu vou calcular o limite dessa razão, beleza? Então vamos voltar lá no PowerPoint. Bem, então a gente viu lá pelo GeoGebra que a sequência 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é maior do que a sequência 1 sobre 2n, ou seja, o teste da comparação não pode ser usado nesse daí. Mas, como o próprio texto está dizendo, a gente tem a impressão que a sequência, a série 1 sobre 2n elevado a n menos 1 é convergente, mas eu não posso usar o teste da comparação. Então, quando tenho essa situação, eu vou utilizar o teste da comparação, do limite da comparação, né? Por quê? Porque apresenta as mesmas características de uma série geométrica, tá? E daí nós temos a seguinte definição. Suponha que a n e bn sejam séries de termos positivos. Se o limite an sobre bn é igual a um número, onde c é um número e é um número maior que zero, então ambas convergem ou ambas divergem. Então isso aqui é uma coisa muito importante e interessante a gente comentar. Por quê? Porque nós temos a nossa série e nós vamos pegar uma série que nós já conhecemos. Então, se nós pegarmos uma série que nós conhecemos que ela é convergente, né, e isso se concretizar, então a outra série também vai convergir. E a mesma coisa acontece, se eu pegar uma série que diverge e esses resultados também se acontecerem, ambas as séries divergirão. Então isso é uma coisa muito interessante e importante de ser dita, né? Por quê? Porque eu vou comparar com uma série que eu já tenho uma certeza do que ela é, ou ela converge ou ela diverge. Nesse caso, a minha sequência é uma sequência, nesse primeiro exemplo aí que a gente vai fazer, nós temos o quê? Que é essa aqui, ó, é uma série geométrica, tem algumas características. O R é menor que 1 em módulo, né? Então o que quer dizer? Quer dizer que essa aqui converge. Então existe grandes chances dessa daqui convergir também. Então, pelo teste, diz que ambas convergem ou ambas divergem. Tudo bem? É isso que eu vou poder afirmar para vocês. Eu não sei para que valor que ela vai convergir, mas eu posso afirmar que ela vai convergir. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Bem, eu quero saber se essa série converge ou diverge, tá? Então, para isso eu vou ter que, já vimos pelo GeoGebra que não dá para utilizar o teste da comparação, então eu vou utilizar o teste limite da comparação. Então, para isso eu vou considerar que a n é 1 sobre 2n menos 1 e bn 1 sobre 2 elevado a n. Detalhe que essa daqui é uma série, é uma sequência geométrica convergente, né? Por quê? Porque o módulo de R é menor do que 1, tá? Então essa aqui é uma sequência convergente. Então agora eu vou utilizar o limite para verificar se essa daqui também converge, tá? Então vou fazer lá o limite de AN sobre BN com N tendendo ao infinito. Isso daqui é o limite de N tendendo ao infinito de 1 sobre 2N menos 1 sobre 1 sobre 2 elevado a N. Tudo bem? Aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, fixa a primeira fração e inverte a segunda. Então, vai ficar de que jeito? Fixa a primeira, então vamos continuar aqui com o limite de n tendendo ao infinito, mantenho ela do jeito que está e inverto, passando por um processo multiplicativo, né? E isso daqui vai me fornecer o quê? O limite de 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1, com n tendendo ao infinito. Certo? E agora, pode observar que tanto no numerador quanto no denominador eu posso ter o 2 elevado a n. Então, colocando em evidência 2 elevado a n, vai ficar limite de n tendendo ao infinito de 2 elevado a n sobre
2 elevado a n, 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, certo? Com isso, esse 2 elevado a n, com esse 2 elevado a n posso simplificar, e aqui eu vou obter o resultado limite de 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, com n tendendo ao infinito, certo? E quando nós aplicarmos o limite de n tendendo ao infinito, esse cara aqui, ele vai para zero, certo? Então, com isso, quando eu vou aplicar o resultado meu, vai ser o quê? 1, né? Então, como eu já sei que essa sequência aqui, ela é convergente, pelo teste limite da comparação, eu posso afirmar que a minha série também é convergente. Beleza? Então, com esse resultado, eu posso afirmar que essa sequência aqui, ó, vou escrever aqui, converge também. Converge. Tudo bem? Pelo teste limite da comparação. Agora eu vou fazer um outro exemplo em que eu sei que a sequência diverge e por conta disso vamos verificar o que vai acontecer com a sequência que é colocada no enunciado. Beleza? Então eu quero saber se essa minha série diverge ou converge. Tá? Então para isso eu vou considerar a minha série AN como sendo 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta. E para eu assumir a série BN, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência, onde está a maior potência, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu vou assumir BN como sendo 2n ao quadrado sobre raiz de n à quinta. Tudo bem? Bem, então eu vou reescrever, vou trabalhar um pouco essa BN aqui antes de a gente voltar a falar do exercício. Então, BN vai ser igual a 2n ao quadrado sobre, reescrevendo essa daqui, eu posso escrevê-la como 5 sobre 2. Tá? Aplicando a propriedade de potência, né? Então, a minha BN é 2 menos 5 sobre 2. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu fiz? Repete a base e subtrai os expoentes. Repetir a base e subtrair os expoentes. Então aqui esse resultado vai me dar quem? 2. Posso tirar o mínimo ou posso considerar que o 2 é 4 dividido por 2. Menos 5 sobre 2. E daqui eu posso chegar à conclusão que 2n elevado a menos meio. Ora, se n é igual a menos meio, então eu posso escrever que Bn é igual a 2 sobre n elevado a meio. Tudo bem? Então, eu vou considerar a minha Bn como sendo essa daqui. E como é que diz a relação teórica lá mesmo? Então, o limite de AN sobre Bn com n tendendo ao infinito. Então, o limite de AN. Quem que é AN? 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz 5, raiz de 5 mais n à quinta, vezes 2... dividido por 2 sobre n elevado a meio, com n tendendo ao infinito. Aqui tem um errinho de notação, né? O certo aqui seria o limite está aqui, mas é só para a gente continuar o exercício e o meu espaço não é grande. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma divisão de fração, então permanece a primeira. Limite de n tendendo ao infinito. Sobre a raiz de 5 mais n à quinta. Invertendo, fica n elevado a meio sobre 2. Tudo bem? Bem, então daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que fazer esse processo multiplicativo aqui.
Então, quando eu fizer esse resultado, eu vou somar uma fração, né? Então, daqui eu vou obter 2n 5 sobre 2 mais 3, aqui eu vou apagar esse pedaço aqui, pessoal, 3n elevado a 3 meios sobre 2 que multiplica 5 mais n a quinta dentro da raiz, tudo bem? Isso é o limite de tudo isso daí, tudo bem? Agora, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Eu vou colocar em evidência o maior elemento. Por quê? N a quinta, N5 sobre 2, é raiz quadrada de N a quinta. Então, a minha maior potência embaixo e em cima é esse cara aqui. Então, vai ficar de que jeito? Então, vai ficar o limite de N tendendo ao infinito de N 5 sobre 2, que multiplica 2 mais 3 sobre N, dividido por quem? É 2N 5 sobre 2, dentro da raiz, 5 sobre... Ah, não vai dar aqui não. 5 sobre N 5 sobre 2 mais 1. Tudo bem? Peço desculpa pelo espaço, mas é o que eu vou conseguir. Esse com esse eu simplifico. E daí eu vou aplicar o limite agora. Então, vou apagar esse pedaço aqui. Então, eu vou ter o quê? O limite de n tendendo ao infinito de 2 mais 3 sobre n de 2 que multiplica a raiz de 5 sobre n 5 sobre 2 mais 1, tá? E quando eu aplicar o limite, o que vai acontecer? Esse cara é zero, esse cara também é zero. Então, daqui eu vou ter que o limite de n tendendo ao infinito vai ficar 2 mais 0 sobre 2 que multiplica a raiz de 0 mais 1. Portanto, aqui eu vou ter que a resposta 0 mais 1, 1, raiz de 1 é 1, vai ficar 1. Só que nesse caso, quem que nós assumimos como uma série Bn? A série Bn, no nosso caso, a série Bn que nós assumimos, ela era do tipo 2 sobre n elevado a meio, certo? Então, essa série aqui, essa série é uma série divergente. Essa é uma sequência divergente. Certo? Que nós mostramos isso em aulas anteriores, né? Se o n for maior do que se o n for maior do que 1, era convergente, e se n for menor do que 1, ela é divergente. Então, posso afirmar para vocês que a série AN, que é a série só um momento, 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta também é divergente, certo? Então esse é o resultado. Notem que, por exemplo, quando eu trabalho com questões de potência, o meu espaço aqui já não contribui muito, tá? Então eu vou deixar para vocês aí alguma dúvida, vocês colocam nos comentários lá para a gente poder tentar sanar elas para vocês, tudo bem? Beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito dos testes, né? Eu peço desculpas, né, pelo o segundo exemplo, porque o segundo exemplo ele envolve muita teoria relacionada ao exercício, né?
essas questões da potência, né? E algumas coisas eu omiti ali, umas passagens, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato, coloca nos comentários ali para a gente poder tentar diminuir essas dúvidas, tá? De qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado e entendido o conceito, tá? Abraços, e se você gostou, compartilhe, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito? Um abraço e até a próxima videoaula.